objetivo é que saiamos todos daqui craques com as nossas técnicas de negociação. Vamos relembrar, então? Aula 5, aula passada. O que nós vimos na aula 5? Comportamentos e atitudes em uma negociação. Nós passamos a aula inteira discutindo comportamentos e atitudes. Foi a aula mais prática que a gente teve no programa até hoje. Saímos um pouco daquele mundo das teorias e entramos efetivamente nas condutas práticas. Bom, de todo o conteúdo que nós vimos na aula, 3 tópicos foram os mais importantes. Primeiro, a gente viu lá a questão do gerenciamento de impasse e o impasse. O que vem a ser um impasse numa negociação? É uma condição ou situação que não apresenta uma solução favorável e que é difícil de ser resolvida. A gente viu diversos exemplos em que uma negociação nos oferece condições favoráveis. E, às vezes, essas condições favoráveis são contraditórias. E a gente precisa escolher entre uma ou outra. Mas, quando a gente tem de escolher entre 2 opções favoráveis, não estamos diante de um impasse. Estamos diante de uma simples dúvida. O impasse é aquela circunstância em que nós temos de escolher uma situação que não seja favorável. Por exemplo, nós temos ali uma meta de preço e o cliente só aceita fechar a negociação se a gente der um desconto que está fora da nossa alçada. Ou seja, nós temos um produto que custa 50. A nossa alçada faz com que a gente possa vender até 45, mas o cliente só compra se for 43. Isso é o impasse, é o que a gente chama de uma situação que não apresenta uma solução favorável e é difícil de resolver, porque às vezes a gente não tem margem, às vezes a gente não tem ali condições de se enquadrar naquilo que o nosso cliente tem de expectativa. Bom, falamos como resposta ao impasse as concessões e que as concessões devem ser gerenciadas. Há necessidade de gerenciar as concessões. E o que é uma concessão? Para um, representa um benefício para o outro. Opa! Isso foi um ponto extremamente importante, extremamente relevante na nossa aula, porque a gente percebeu que numa negociação a gente sempre tem que colocar na mochila um pacote de concessões. Por quê? O que se busca numa negociação? Benefícios. E quando a gente atinge um benefício, significa que o outro lado, a outra parte negociadora, está fazendo uma concessão. E vice-versa. Para que a outra parte possa ter um benefício, significa que nós teremos que fazer uma concessão. Por exemplo, ideal seria que eu recebesse à vista. Mas eu tenho na minha bolsa a concessão da forma de pagamento a prazo. Eu não vou falar isso para o cliente. Eu vou querer receber à vista. Mas se por acaso ele quiser ter o benefício de pagar a prazo, eu preciso gastar essa minha concessão. Nós aprendemos também no decorrer da nossa aula que ganha aquele que deixar as concessões para o final. Ou seja, segurar ao máximo as concessões. Quanto mais você puder segurar uma concessão, mais bem sucedido você será numa negociação. Ganha aquele que deixa para o final. E não necessariamente você volta para casa de mochila vazia. Você sai de casa com uma mochila cheia de concessões. E você não tem que voltar com essas concessões todas esgotadas, com essa mochila vazia. Se você voltar para casa com a mochila vazia, você terá o benefício de ter fechado o negócio. Porém, terá sido um negócio difícil, terá sido um negócio não pautado no ganha-ganha. Porque os negócios que estão pautados na técnica do ganha-ganha, como a gente vem aprendendo, são aqueles em que você usa apenas parte das suas concessões e consegue extrair do outro lado parte dos benefícios que ele tem.
Certo? Até aqui, tudo bem? Todo mundo comigo? Terceiro ponto, nós falamos de condutas a serem evitadas, né? E aí eu não trouxe aqui a prévia, porque tinha mais de 15 condutas que foram listadas lá para nós no PowerPoint, e a gente foi discutindo, falando, trazendo exemplos de cada uma delas, mas ficou aquela frase que eu gostaria que vocês gravassem. Lembra que eu disse? Ela é a frase que eu gostaria que vocês ouvissem quando vocês estiverem diante de uma... O professor Daniel vem no ouvido de vocês com aquela voz do além. Limpe não, limpe direito administrativo, nossa aula de legislação empresarial. Aqui nós estamos em técnicas de negociação, virou a casaca. A frase era: o si não joga. Vocês lembram disso? Que o si não joga? Ah, mas se eu conseguisse aquilo, se eu pudesse aquilo. O si não joga. Numa negociação, gerenciando concessões, gerenciando impasses, o objetivo do negociador é trabalhar com critérios objetivos. Você não pode trabalhar com aquilo que você não tem. Se meu chefe desse mais desconto, se minha empresa cobrasse mais barato, se o departamento de logística entregasse mais rápido, se a gente não fecha negócio. O se não joga. Lembram dessa frase? Não lembravam, né? Mas estão lembrando agora. Vão gravar essa frase para a vida? Quando tiverem prestes a reclamar de alguma coisa, dentro de uma negociação, é claro, lembrem-se, o se não joga. O que a gente tem objetivamente? A gente tem isso. E com isso, a gente tem que fechar negócio. Vamos para cima, porque a gente é negociador. Certo, Marcos? Tá comigo? Certo. É isso aí. Vamos embora. Esse é o resumo da nossa aula passada. Foi mais ou menos isso que a gente discutiu, foi mais ou menos isso que a gente compartilhou. Vamos agora, finalmente, para a nossa aula de número 6. A aula de hoje. Formas de gerir e mediar conflitos. Já falamos de conflitos, já trouxemos a definição de conflitos, já falamos de gerenciamento de conflitos, mas por que, professor, de novo uma aula de conflitos? Pelo visto, uma negociação é repleta de conflitos. Ou seja, a gente está o tempo todo lidando com eles. Então, precisamos aprender um pouquinho mais sobre os conflitos. E agora a gente vai entrar num tema que é o tema da mediação. O tema da mediação é bastante interessante, porque é uma técnica que é utilizada para que a gente tenha sucesso nas nossas negociações, no gerenciamento dos conflitos. O que a gente vai ver hoje? 3 coisas. Primeiro, o mediador, a figura do mediador, os conceitos, as características. Vamos entender o que é o mediador. Hoje nós vamos fazer a introdução à PNL, que é a programação neurolinguística. Vocês, além de verem isso também numa outra disciplina, nós teremos uma aula em que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em PNL. Hoje é só um cheiro, é só uma introdução. A gente vai se aprofundar nesse tema, existe aula própria para isso, mas a gente vai já começando por aqui. E por fim, a gente vai estudar lá as formas de mediação, algumas das formas de mediação. Certo? Vamos nessa? Professor Francisco com a gente. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Eu pedi a gentileza, professor Francisco, de incluir a Tamara no grupo da classe, para que ela possa ter acesso aos materiais e tirar dúvida com os colegas. Por gentileza. Daniel, me desculpe, depois você me explica, a Tamara não está no grupo? Não, é a nossa aluna nova, que voltou e não está no grupo. Acho que o professor Marino pediu para que você colocasse, ele vai compartilhar o número dela com você. Ela está aí na sala? Ela está na sala? Está na sala com a gente. Já está então, fala para ela, se ela não quiser, fala para ela colocar no grupo aqui, eu já ponho no grupo de WhatsApp, é isso?
Isso, perfeito. Tamara, faz essa gentileza para a Ô, gente. Chico, boa noite. Não precisa, já está no grupo lá, Francisco. Boa noite. Colocou? Já está no grupo da sala a informação para inclusão. Ah, Valeu, então tá bom. Tamara. Então tá bom. Então, ótimo. Vamos embora. Mediador. Mediador. O que vem a ser o mediador? Quem exerce a função de mediador? Mediador é uma profissão, é uma função, é um exercício, é uma prática. Eu posso ser mediador, eu tenho que ser formado em mediação. São algumas dúvidas que a gente tem a respeito desse tema. Vamos lá. Primeiro, uma definição. Eu leio com vocês, eu vou fazendo pausas, vou explicando, vou dando exemplos, e depois a gente discute um pouco mais esse conceito. Mediador é o cargo destinado a uma pessoa que atua como intermediário entre duas partes distintas que possuem oposições sobre um mesmo assunto. Bom, nós temos de um lado a parte A e temos do outro lado a parte B. E sobre o mesmo assunto, a parte A pensa uma coisa e a parte B pensa outra diferente. E nós aprendemos, e estou retomando com vocês um dos assuntos das nossas primeiras aulas, qual é o resultado, qual é o objetivo, qual é a finalidade de uma negociação. Quando nós vamos para uma negociação, nós estamos indo buscar o quê? O que a gente está buscando numa negociação? A gente está buscando o consenso, a gente está buscando o acordo. A boa negociação é aquela que produz entre as partes consenso, produz acordo. Neste caso, parece que as duas partes negociadoras, a parte A de um lado, a parte B do outro, não chegaram no consenso, não chegaram no acordo. Não houve, então, o resultado efetivo da negociação, porque elas estão com oposições, ou seja, impasse, conflito. Neste caso, o mediador, ele não é nem o negociador da parte A e nem o negociador da parte B. Ele é um sujeito intermediário, o que significa que o mediador não tem bandeira. No caso da parte A, ela quer comprar. No caso da parte B, ela quer vender. Ou seja, nós temos um interesse de compra e um interesse de venda. Qual é o interesse do mediador? De compra ou de venda? Nenhum. O mediador não tem interesse em comprar nem interesse em vender. Ele é isento. Por isso que ele figura como um sujeito intermediário. Bom, o papel do mediador é apaziguar a relação entre as partes, intervindo na comunicação. Aí, de novo, a gente resgata conteúdos das nossas aulas anteriores. A negociação tem por finalidade o acordo. Mas o que é a negociação? É um processo. Que processo? Um processo de comunicação. Opa. Se os negociadores não conseguiram chegar num acordo e não conseguiram produzir consenso, significa que houve falha na comunicação, houve ruído na mensagem. E as partes, então, não conseguem mais se entender. Daí a necessidade de um mediador, que é um sujeito, sobretudo, que domina a técnica da comunicação. O mediador, então, fica esse gatilho para nós, fica essa primeira ideia. Nós podemos dizer que o mediador é um profissional da comunicação, trabalha com comunicação, apaziguando relações, ou seja, ele trabalha com empatia. Não tem como você apaziguar se a pessoa não gosta de você. Você não vai produzir paz. E para que você produza paz é necessário ter a empatia. Então a gente já tem aqui algumas características do mediador. Ele é um sujeito simpático e um profissional da comunicação. Bom, e qual é o objetivo? Realizar um acordo ou conciliação entre as partes. Então, assim, primeiro, as partes querem chegar num acordo, não estão conseguindo. O mediador vem e ele facilita. Ele é um facilitador.
Então, ele, por exemplo, faz a leitura do que a parte A, compradora, está dizendo, faz a leitura do que a parte B, vendedora, está dizendo, e de uma maneira ali muito simples, uma maneira tranquila, ele coloca aquelas cartas sobre a mesa. E aquilo não soa como uma oposição, aquilo não soa como uma disputa, mas soam como interesses que foram colocados. E aquelas partes que não tinham o acordo, muitas vezes conseguem chegar ao acordo. E às vezes acontece aquilo que eu disse na aula passada. A negociação termina em briga. O vendedor se torna inimigo do comprador. E aí, nesse caso, a função do mediador não é a de produzir o acordo, mas de produzir a conciliação. Porque o acordo, as partes conseguem chegar. Elas têm competência para chegar no acordo, mas não vão chegar porque estão brigadas. Então, o mediador vem atuando para que a briga desapareça, ou seja, num papel ali de conciliação. Depois que há a conciliação, as partes seguem livres para produzir o seu acordo. Bom, para que isso ocorra da melhor forma, o mediador deve ser alguém que não possui vínculo com as partes. É aquela coisa, né? Imagine que o mediador é o sujeito da empresa do comprador. Não vai colar. Não fica bacana. Por quê? Porque, naturalmente, ele teria um interesse na compra. E aí, nós teríamos uma situação em que não temos dois negociadores em conflito e um mediador isento. Não, nós teríamos uma disputa desequilibrada. A gente teria o famoso 2 contra 1, porque o mediador estaria mais tendencioso a um dos lados. Não é esse o objetivo, não é essa a proposta da mediação. Então, quando nós falamos de mediação, nós estamos falando de isenção. O mediador é um sujeito isento, ele não possui vínculo. Professor, eu quero trabalhar como mediador. Tudo bem, você pode trabalhar como mediador em diversas situações. Hoje, mais cedo, o professor Francisco colocou no grupo, muito bem colocado, a questão aí do PROCON. O PROCON é um órgão de proteção do consumidor. Imagine que você compre uma televisão numa loja muito famosa e tenha um problema. Essa loja não entregou a sua televisão. E você ficou bastante frustrado, você ficou bastante frustrada com essa falta de entrega. Já passou o prazo, você já ligou, você já mandou um e-mail e nada da televisão chegar, você já fez o pagamento. Bom, neste caso, antes de entrar com uma ação judicial, ou seja, antes de processar essa empresa, ou como o pessoal fala, antes de pôr a empresa no pau, entrar na justiça, você vai até o PROCON. Lá no PROCON, você vai conversar com um mediador. O mediador, perceba, ele não tem nada a ver com a televisão que você comprou, ele nem vai assistir com você na sua casa, com a Ruth, né, que quer ver Netflix. Me senti traído, viu, Ruth? O mediador não vai assistir Netflix com você na sua casa e, por outro lado, ele também não ganha comissão da empresa que vende. Ou seja, ele não está nem do seu lado e nem do lado da empresa. Ele é um sujeito isento, ele é um sujeito totalmente imparcial. E aí ele vai conseguir promover ali aquele consenso, ser um facilitador nesse processo de comunicação. Então, assim, por que eu trouxe esse exemplo? Porque às vezes a dúvida é, poxa, eu trabalho numa empresa e eu trabalho no departamento de negociação. Ou sou comprador, ou sou departamento de compra ou de venda, enfim. Estou ali numa atuação de negociação. Tem um conflito. Posso eu, que conheço as técnicas de mediação, aparecer como mediador? Não, não posso. Por quê? Porque eu estou ligado na empresa. E o mediador tem que ser imparcial, ele tem que ser isento. Então, ele não tem possibilidade de ser uma parte da negociação. Ele tem que ser sempre um terceiro. Se você trabalha no departamento de negociação, compra ou venda de alguma determinada empresa, muito provavelmente você não vai conseguir atuar como mediador
profissionalmente falando. Certo? Mas, por exemplo, você pode atuar como mediador no PROCON, na sua empresa. Ela pode ter um departamento de mediação, mas aí isso está mais relacionado a relacionamento e sucesso do cliente. Só que as técnicas podem ser aproveitadas. A Ana Luísa colocou aqui. Eu tinha uma mediadora na escola. Mediadora da escola é isso. A molecada quer aprontar. A diretora quer que a molecada não apronte. Quem que é o mediador? O mediador não quer nenhuma coisa nem outra. Só não quer o conflito. O mediador é inimigo do conflito. Vocês podem gravar essa frase? Pode ocorrer de trocar o negociador antes de chegar no mediador? Com certeza. O negociador pode ser substituído a qualquer momento. O ideal é que a negociação seja levada até o fim, seja dado cabo na negociação, ou seja, eu comecei, eu desenvolvo e eu termino. Mas pode haver a troca. Às vezes na negociação sai mais barato você mandar um outro vendedor. Poxa, manda aquele lá, porque o cliente está com birra, ou o vendedor não tá conseguindo chegar num consenso, você troca. Geralmente a mediação entra, Evanilson, foi boa a sua pergunta, porque a gente pensa assim, poxa, eu estou comprando e tem um sujeito vendendo. A gente está em conflito. Por que eu traria um mediador? É mais fácil eu trocar de vendedor ou então ir comprar de outra empresa. Às vezes a gente pensa esse tipo de coisa. E é natural esse pensamento, porque via de regra é assim. Agora imagine, Evanilson, eu vou colocar uma situação com você. Você é vendedor, está negociando um contrato de R$500 mil. Esse contrato de R$500 mil será pago em 5 parcelas de R$100 mil e será executado em 8 meses. Certo? E o início da execução é a partir do 2º mês. Opa, quanta informação. Sim, é um contrato complexo. E você negociou. A outra parte negociou, deu certo. Passou o 1º mês, a empresa contratante, você é a contratada, você vendeu. A empresa contratante pagou a primeira parcela, 100 mil na conta da tua empresa. Beleza? Você não começou a operar ainda. Chegou o 2º mês, pagou mais 100 mil na conta da tua empresa. Você vai começar a operar agora. No 3º mês, você começa a operar. A empresa não pagou a 3ª parcela. Você para de operar. Eles param de pagar. Opa! E agora? Aí você vai lá. Poxa, mas o que aconteceu? A gente vai começar agora a produção. Você não pagou. Aí ele chega e fala assim, não, eu só vou pagar quando você produzir, porque não sei o que. Pô, mas não combinamos isso, a gente combinou que você ia pagar em 5 vezes, você furou a 3ª, se você fura a gente não tem como pagar. Ah, então devolve o dinheiro que eu já paguei. Aí você fala, mas esse dinheiro a gente já gastou, porque a gente teve que contratar a gente. Meu, então você sai daqui do meu escritório. Deu uma briga. Você não se dá mais com o cara do outro lado. Só que já houve um investimento feito pela empresa, que pagou 2 parcelas, ou seja, eles já gastaram R$200 mil. Por outro lado, você pegou esses R$200 mil e também gastou alguma coisa, né? Você contratou gente, você comprou máquina, enfim. Você também não botou no bolso, não trocou de carro e foi embora. Você fez um investimento para que aquele contrato fosse viável. E agora, o contrato não está atendendo nem você e nem a ele. Por quê? Porque você não teve o lucro que você queria, porque você teve que investir e está com o negócio parado. Ele não teve o resultado, mas também já gastou. E, você viu? Neste caso, esse é um exemplo em que seria necessário um mediador. É o momento em que o Evanilson, que é o vendedor, e a empresa XPTO, que é a compradora, ou contratante, né, compradora do produto ou contratante do serviço, chegou a um conflito. Esse conflito ficou insuportável, vocês não conseguiram progredir. E aí vai ser necessário
entrar um mediador, porque senão o que a gente faz com esses 200 mil reais que já foram gastos? Ficou claro para você a importância do mediador num processo de negociação? Você vê que você ainda está negociando. Já houve investimento, já houve gasto, já houve custo, já houve infraestrutura. Imagina, eu estou falando de uma indústria têxtil. Se você fechou um contrato muito grande, as máquinas são grandes. Então, você alugou um galpão. No aluguel, você se comprometeu por 30 meses. Olha quantas coisas podem acontecer antes da negociação terminar. E no meio da negociação dá pau. No meio da negociação tem um conflito. Aí você precisa de um mediador, cara, porque senão não resolve. Vai fazer o quê? Todo mundo vai perder dinheiro? Não. Em um processo de vendas, por exemplo, recorre-se naturalmente à chefia imediata das partes. Voltando aqui para o nosso slide, o que eu estou querendo dizer? Aproveitando esse gancho. Muitas vezes, quem exerce essa função de mediação é o superior direto. Então, no seu caso, o primeiro contato que você faria seria com o seu chefe. Como eu coloquei aqui no slide, você falaria assim, chefe, não está dando, vai lá você. Então, esse chefe, ele não vem substituir todo o trabalho que você fez. E também não vem fazer o seu trabalho. O seu trabalho quem tem que fazer é você. Ele vem muitas vezes apaziguar, ele vem muitas vezes trazer uma serenidade ali para aquela relação, para que você possa continuar. Então, dentro de uma empresa, muitas vezes os líderes, supervisores, gerentes, diretores, às vezes até o próprio dono da empresa funciona e atua como o mediador. Ficou claro para vocês? Podemos avançar? Quais são as características que o mediador precisa ter? Bom, é fundamental que as partes de uma negociação sigam algumas regras. Que regras? Essas regras, existe um manual de regras da negociação? Não existe. Mas as partes têm algumas condutas que é comum que a gente vá praticando para que a negociação chegue num bom resultado. São essas regras que eu estou falando. E é imprescindível que, havendo ou não um mediador... Opa! Vê se melhora, então. Vou falar um pouquinho mais alto e mais perto do aparelho. É imprescindível que, havendo ou não um mediador em um processo de gerenciamento de conflito, as partes tenham um bom e respeitável posicionamento. Seguindo esses passos, é possível alcançar maior sucesso. O que eu estou querendo dizer aqui? Bom, existem algumas características, algumas condutas, que se a gente seguir, a gente vai estar mais próximo do perfil de um mediador do que de um negociador propriamente dito. E aí você pode fazer a negociação mediadora, que é aquela circunstância em que o negociador funciona mais como um mediador ali de ideias, porque ele possui essas características. Que características são essas? Bom, o mediador é um sujeito paciente. Por que ele é paciente? Porque ele tem, de um lado, uma pessoa com uma angústia e, do outro lado, uma outra pessoa com uma outra angústia diferente. Então, de cara, ele tem que ouvir todo mundo e tem que tentar entender todo mundo. Porque eu não posso dizer que a sua dor é menor porque ela é diferente da minha. Então, o mediador tem que ter essa característica de paciência, porque ele vai mais ouvir do que falar. Uma outra coisa, argumentos sólidos. O mediador é um sujeito inteligente, é um sujeito que atua com base em estratégia. Então, ele tem um argumento sólido, um argumento que convence. Ele não pode ser raso, ele não pode chegar e falar, o cara tá chateado lá com a negociação, ele não pode falar assim pro negociador, cara, deixa isso para lá, supera, releva. Numa negociação isso não existe. Ele tem de entender para dar um conselho, para intervir de uma maneira responsável. Empatia. Nós começamos a nossa aula hoje falando de empatia. O mediador não pode ser um sujeito arrogante, porque senão os negociadores já estão num clima de tensão.
Aí aparece um mala, aí que não tem acordo mesmo. Então o mediador é aquele sujeito famoso boa praça. Ele não é um bobo que sorri para todo mundo, mas ele, quando estiver falando com o negociador A, ele tem que ter uma empatia, ele tem que ter uma paciência. Ele fala, poxa, cara, eu entendo, me conta mais sobre isso. Nossa, sério que isso aconteceu? Mas e aí, o que você está pensando? Então, ele vai conduzindo a conversa de maneira a extrair todas as informações possíveis. Lembra da nossa aulinha? Quanto mais informação você tiver, mais poder você tem. Então, o mediador é isso, ele tenta extrair toda a informação, ele tenta extrair a dor, a angústia e o plano de ação. Por exemplo, numa dessa, o negociador chega e fala assim, cara, eu estou pensando em rescindir o contrato. Opa, olha que informação importante que o mediador tem. Ele precisa atuar para que isso não aconteça. Ah, eu quero desistir da negociação. Opa, alerta. Então, como que ele vai conseguir extrair essa empatia? Como ele vai conseguir extrair essa informação? Com empatia. Com empatia, você acaba cedendo as informações para o mediador. Outra característica, humildade. O cara não pode chegar e falar assim, ó, chegou quem vai resolver os teus problemas. Chegou o mediador. Problemas encerrados, estou na área. Pô, não, cara, a gente está aqui brigando faz 5 meses. Via de regra, o mediador é a última opção das empresas. Então, assim, o cara não pode chegar com a banca toda. Ele tem de vir com uma certa humildade. Poxa, deixa eu compreender, deixa eu entender um pouco do que vocês estão falando, dos sentimentos. Equidade e respeito. Equidade e igualdade são sinônimos. E quando nós falamos de equidade e respeito, nós estamos falando do quê? Que o mediador não pode chegar para uma das partes e falar, poxa, o cara fez isso, nossa, que sujeito mau caráter. Aí ele chega na outra e fala a mesma coisa. Ou seja, ele não está fazendo um tratamento igual e não está agindo de maneira respeitosa. Como nós já dissemos, ele ouve todo mundo, até para que ele possa extrair a informação. Não é possível ser mediador se você não tem paciência para ouvir as pessoas e atacar problemas. Então eu vou chegar e vou falar assim, nossa, mas o Matheus não está me ouvindo bem, sujeito mau caráter, querendo atrapalhar minha aula. O que o mediador vai falar? Não, pô, o Matheus não tem nada disso, deve ser um problema no telefone, na internet, às vezes você está falando longe demais, às vezes você falou baixo. Não, vamos fazer o seguinte, ó, você coloca a boca mais perto do celular, para poder falar um pouco mais alto, por outro lado ele coloca o celular mais perto da orelha, para poder te ouvir mais, e melhor. Ah, então tá bom. Você viu? O mediador ele tem essa característica. Nem eu, nem você, nem muito, nem pouco. Um meio termo. Eu dou um passo para frente, você também. Eu dou um passo para trás, você também. O mediador tem que extrair das pessoas posições equilibradas. O mediador não pode convencer um sujeito a fazer todas as concessões e o outro não. Porque senão a gente não vai estar no ganha-ganha. E aí o mediador não terá sido parcial. Então as características que representam a boa conduta de um mediador são essas do quadrinho que está na tela para vocês. Nem maior e nem melhor, apenas diferente. O Marcos hoje está assim, filósofo, reflexivo, deve ser o frio. O frio faz isso com o Marcos, deixa ele mais romântico. PNL. O que é PNL, moçada? Hoje o professor Francisco perguntou isso lá no grupo, de bate pronto, a Ruth saiu atropelando vocês e já respondeu, porque velocidade também conta pontos, e ela ficou atenta a isso tudo. A PNL é a tal da programação neurolinguística. Programação, aquilo que eu planejo, aquilo que está mais ou menos pré-definido, ou seja, eu já conheço antes, está programado. Neuro, ou seja, tem a ver com a cabeça. Linguística, porque tem a ver com a fala. Ou seja,
Eu planejo uma fala que vai causar um efeito na tua cabeça e vai fazer você ter uma conduta. Nossa, professor, hipnose vai entrar na nossa mente. Não é isso. Mas são técnicas baseadas na psicologia humana para convencer as pessoas de ideias. Técnicas argumentativas. E ela está baseada no quê? Eu coloquei 3 coisinhas e nós vamos falar delas de maneira isolada. Mas tem a afinidade na linguagem, a afinidade visual e a acuidade sensorial. Vamos falar disso tudo. Primeiro, a tal da PNL, a tal da programação neurolinguística. É uma ciência que estuda as relações interpessoais, ou seja, entre, em latim. Pessoais, pessoas. Então, as relações interpessoais são as relações entre pessoas. Eu sou uma pessoa, vocês são pessoas, estamos nos relacionando. Isso é um relacionamento interpessoal. Ah, professor, nós odiamos você. Então, provavelmente, eu preciso aprender um pouco mais sobre a PNL para que vocês não me odeiem. Porque o estudo da programação neurolinguística facilita o convívio e melhora os relacionamentos. Professor, tem exceção? Tem. O dia da prova. No dia da prova, está liberado odiar o professor. Nos outros dias, não. Combinado? Outra coisa. Ela está baseada na comunicação subliminar da mente. Ou seja, às vezes eu preciso extrair de você um determinado comportamento, preciso te passar uma determinada mensagem, mas não posso falar de maneira objetiva. Então eu crio um campo de comunicação. Professor, dá um exemplo. Vamos supor que aqui atrás de mim, vocês estão vendo, ó, é uma sacada, uma porta. Agora imagine que ao invés de ser uma porta, eu colocasse uma estante repleta de livros. Livros assim, ó, que eu vou mostrar para vocês. Ó, um monte de livro. De uma maneira subliminar, vocês falariam assim, nossa, o professor Daniel é um sujeito intelectual. Ou seja, eu não disse para vocês que eu sou um intelectual, mas vocês me viram repleto de livros. Logo vocês falam, poxa, esse cara leu esse monte de livro. Ah, então ele é um intelectual. Percebem? Houve ali uma comunicação subliminar. E eu venho e uso uma linguagem mais rebuscada. Ao invés de falar, e aí, mano? Boa noite, turma. Como vocês estão? Eu chego e falo, boa noite, queridos alunos. Como vocês têm passado? Nossa, olha como o professor é rebuscado. Olha um monte de livro que ele tem. É um sujeito inteligente. Eu não disse isso. Vocês aferiram isso. Por quê? Por conta de uma mensagem que foi ali incorporada na mente de vocês através dessa técnica de comunicação subliminar. O corpo fala. Já li esse livro, Marcos. É muito bom. Ele trata disso. As expressões, né? Por exemplo, o corpo não tem como mentir. Imagina que eu tivesse assim, nossa, moçada, tô tão animado dando aula para vocês aqui, gosto tanto de vocês. Não dá. O corpo disse que isso não é verdade. Então, assim, a nossa comunicação tem que ser condizente com a nossa expressão corporal, para que a gente produza efeito naquilo que a gente diz. Vocês talvez já tenham ouvido a seguinte expressão. O vendedor é o primeiro sujeito a comprar o produto. Você vende uma coisa que você não compraria? Você é capaz de vender uma coisa que você não acredita? Isso daqui faz mal. Ah, mas eu vou vender falando que faz bem. Você consegue? É difícil. É difícil porque o corpo se manifesta. Haverá mensagens subliminares dando
esta informação para o outro lado. Então, o vendedor tem que se identificar com o produto e com a empresa. Nós vimos isso na nossa segunda aula. Quando nós tratamos das dificuldades, uma delas era a dificuldade de se identificar com o produto, não sei se vocês lembram, ou às vezes com a empresa, com a cultura da empresa. E a gente chegou até a dizer, tem hora que tem que trocar de empresa, porque senão você não vai ter sucesso. Esta ciência se constitui como importante ferramenta em todo o processo de venda. É uma arma na mão do vendedor. Se você for trabalhar no departamento de venda, aprenda PNL e use como arma. E se você for trabalhar no departamento de compra, aprenda PNL e use como defesa. A PNL, para o comprador, é um colete à prova de balas. E a PNL, para o vendedor, é um rifle. No final do dia, todo mundo tem que aprender. Desde a fase de prospecção, quando é feita a primeira abordagem, lembra? A gente já falou da prospecção, até a fase da negociação e fechamento da transação comercial. Ou seja, a programação neurolinguística está presente em todas as rodadas de negociação, em todas as fases da negociação. O conhecimento e domínio das técnicas podem ser um enorme diferencial competitivo para o profissional de vendas. Ele supre dificuldades comportamentais. Ah, professor, eu sou muito tímido. E outros problemas no campo da comunicação interpessoal. Vou contar uma coisa para vocês. Vocês acreditam, se eu falar para vocês que eu sou um sujeito tímido? Não, ninguém acredita. Mas eu sou. Eu sou um sujeito tímido. Mas, mesmo sendo um sujeito tímido, eu já falei em auditórios para mais de 500 pessoas. Professor, como você conseguiu, sendo um sujeito tímido, falar num auditório para mais de 500 pessoas? E dar aula para a gente aqui, conversando com a gente? Usando essa técnica. Eu me amparo dentro do meu domínio técnico, ou seja, eu sei dar aula sobre esta matéria. Então, no momento da minha aula, eu cresço. Depois eu fico quietinho. Ah, quando eu vou dar uma palestra, eu domino o tema da palestra. Então, eu cresço. Depois eu fico quietinho. Ou seja, a timidez é uma característica pessoal. Se tivesse um grupo de pessoas e eu tivesse sentado no canto, dificilmente eu iria lá até aquelas pessoas conversar com elas. Eu ficaria quietinho, porque eu sou um sujeito tímido. Agora, se eu tenho o domínio técnico do assunto, aquilo me traz um encorajamento e eu vou lá e consigo falar. Então, eu vou dizer a vocês, existem muitos vendedores tímidos. Mas o cara é um monstro de venda, o cara é um animal, o cara vende muito, porque o cara domina o produto. Então, quando ele está falando do produto, ele está dentro de uma zona de conforto e ele cresce. Ninguém no mundo diria que ele é tímido. Mas se você tirar aquela armadura, se você tirar ele daquela zona de conforto, você vai ver que ele diminui. Ele volta a ser aquele cara tímido. E utilizando dessa técnica de programação neurolinguística, você vai desenvolvendo a timidez. E aí você fala uma vez, fala outra, fala três. No começo você tem algumas muletas. Quais são as muletas? Ah, o domínio técnico do assunto. Ah, a familiaridade com o tema. O exercício da profissão. Daqui a pouco você não é mais tímido. Você já fez tanto aquilo que flui. Então, aos que disseram não acertaram. Hoje, eu não sou mais tímido. De tanto que já fiz isso. Mas num determinado momento fui bastante. Ficou claro esse conceito? Para vocês? Se você tiver algum tipo de bloqueio, se tiver algum tipo de dificuldade de se manifestar, não tenha medo. Use esse recurso
como uma ponte para o seu desenvolvimento pessoal. E aqui eu queria dar uma dica para vocês, uma dica no campo pessoal. Essa é uma oportunidade de vocês crescerem, participarem. Tem muitos alunos que são brilhantes, brilhantes. Você vai corrigir uma prova, você vê sujeito inteligente, construção da resposta maravilhosa. E às vezes num debate, num debate coletivo, ele não se manifesta por conta de uma timidez. Eu dou esse conselho a vocês, se manifestem aqui na nossa sala de aula presencial, mediada por esta tecnologia que nós estamos usando, é o lugar de errar. É o lugar de se expor. Se tem um lugar que a gente pode fazer besteira, no bom sentido da palavra, é na escola. Porque na vida lá fora é muito mais difícil errar. Fiz uma pergunta. Marcos, responda. Respondeu errado. Marcos, está errado. Qual é a consequência disso? Nenhuma. Errou. Ah, professor, fiquei com vergonha porque errei, não vou responder mais. Bobagem. Está aqui para errar. Cláudia, entendeu? Ah, não, vou falar que eu entendi, porque se todo mundo entendeu, errado. Não, professor, não entendi, volta. Aqui, gente, é o lugar para a gente se abrir, é o lugar para a gente colocar as nossas dúvidas. O que não pode é o chefe de vocês perguntarem e vocês não saberem. O professor pode, porque se vocês não souberem, o professor vai dar a resposta. E se o professor não tiver a resposta, o professor vai ajudar você a chegar na resposta. Nós somos aqui grandes incentivadores de vocês. Quando eu olho para vocês, eu vejo o futuro. Não vejo vocês agora. Agora vocês estão aqui aprendendo com a gente. Mas eu já vejo vocês no departamento de compra de uma empresa, no departamento de venda de outra. Vejo vocês daqui 5 anos se encontrando numa mesa de negociação. De um lado a Duda representando uma empresa, do outro lado a Ana Schiller representando outra. Nossa, a gente estudou junto, que legal, tá? Agora vamos negociar. E vamos negociar. É isso. Usem essa técnica da programação neurolinguística para o desenvolvimento pessoal. Um bom profissional, independentemente de qualquer área, é um profissional que sabe se comunicar. Antigamente o pessoal falava, a turma de TI, os programadores não precisam se comunicar. Bobagem, precisam se comunicar sim. Porque precisam se expor. Todo mundo é um vendedor, gente. Professor, mas eu não vendo nada. Você é vendedor de si mesmo. Quando você for fazer uma entrevista, o que você está vendendo? Você. Você está lá se promovendo e está competindo com quais concorrentes? Os outros. E posso falar uma coisa? Primeira turma da FAT, emprego garantido. Não tem banca de entrevista que supere vocês. Vocês estão preparados. E se tiverem que errar, errem aqui. Errem com a gente. Se deem esta oportunidade de errar. A oportunidade é um erro. O erro, gente, traz benefícios incríveis para a gente. Porque quando a gente não erra, a gente deixa de aprender algumas coisas que só errando a gente aprende. E a timidez é uma característica que está presente, assim, é geracional. Por quê? Porque hoje em dia é tudo pelo celular, né? Você interage muito pelo WhatsApp, pela escrita, fala pouco, interage pouco, aí naturalmente fica um pouco mais tímido. Mas a gente está aqui para desenvolver isso. Contem comigo, contem com o time de professores da FAT. Vamos embora. Formas de mediação de conflito.
Olha lá que figura legal que eu coloquei. De um lado, as duas partes negociando. Tá errada essa figura, né? Porque não pode apertar mais na mão de ninguém, né? Eu vi um meme, que era assim, ano passado era ninguém larga a mão de ninguém. Agora esse ano é ninguém pega na mão de ninguém. Mas a figurinha explica pra gente o conceito do mediador. O mediador é esse sujeito que liga duas partes. Duas partes que nunca se ligariam. Une gregos e troianos. Essa é a função do mediador. Vamos ver as formas de mediar conflitos. Acuidade sensorial ocular. Opa, pessoal. Meu celular derrubou aqui. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Legal. Vamos. Bom, trata-se do processo para aprender sobre as distinções mais discretas e úteis das informações sensoriais. O que são informações sensoriais? Nós lidamos com o mundo por meio dos sentidos. Tato, audição, visão, olfato, paladar. É assim que a gente se relaciona com o mundo, por meio dos sentidos. E quando a gente fala de acuidade sensorial ocular, a gente está falando desse processo de perceber distinções, coisas que fazem a diferença no momento que a pessoa do outro lado terá contato com aquilo que você está fazendo. Por que o café é mundialmente conhecido nas reuniões? É muito comum você falar assim, vou fazer uma reunião, tomar um café. Porque quando você vai para uma reunião e você serve um cafezinho, olha só, você está atrelando aquele assunto da reunião com café, que para quem gosta, eu não sei vocês, eu adoro café, para quem gosta, já começou bem. O clima vai melhor. É sempre bom começar com um cafezinho. Professor, mas eu trabalho numa loja que vende perfume. Aí é um outro sentido. Essa loja precisa ter uma outra proposta, mas ela precisa te cativar por meio daquele elemento sensorial. Tem uma loja, as meninas vão me ajudar. Os meninos também, mas ela é destinada para as mocinhas. Que você entra para comprar sapato, mas o sapato tem cheiro de chiclete. Quem conhece essa marca? Melissa. Olha, o Max, todo mundo. A Melissa. Olha que engraçado. O que o sapato tem a ver com chiclete? O que o calçado tem a ver com o chiclete? Mas se você está andando pelo shopping, andando pela rua, tem um monte de lojas, e de repente vem um cheiro de chiclete, você olha para dentro e só vê calçado, aquilo te causa um choque, aquilo te causa um impacto, e você nunca mais esquece daquela loja. Nossa, professor, então, por exemplo, você entra numa loja como a água de cheiro, como o Boticário, e lá dentro tem cheiro de perfume. Tudo bem, todas elas vão ter o Boticário, água de cheiro, a L'Occitane,
tantas outras marcas, toda vez que você entrar, você vai se deparar com uma fragrância, com um perfume, e aquilo é normal. Você não liga muito para aquilo. E é possível que você passe por aquela loja e nem perceba. Agora, se você passar na frente de uma loja de calçado, olhar para dentro e sentir cheiro de chiclete, aquilo vai te marcar. E se for a primeira vez que você tiver contato com isso, provavelmente você vai falar com alguém. Hoje não, porque essa loja é muito antiga, todo mundo conhece. Como bem disse o Max. Agora imagine que você estivesse andando pela rua, você sente o cheiro de chiclete, olha para dentro e vê um monte de calçado. Quando você chega em casa, que você fala: nossa, mãe, hoje eu estava andando na rua, vi uma loja de calçado, estava com cheiro de chiclete. Ou seja, você foi um agente de propaganda da loja sem saber. O que é isso? Programação neurolinguística. Ela criou um recurso para você falar dela e você nem percebeu e está falando dela. Então, nós usamos os sentidos para isso. E vocês vão perceber, a gente pode até trazer, isso não está no nosso programa, mas eu fiz alguns cursos de oratória. Vou compartilhar com vocês algumas curiosidades, depois se vocês quiserem eu posso montar um materialzinho de curiosidade mesmo, mando para vocês, só para vocês terem, consultarem. Por exemplo, dependendo do tipo de palestra que você for dar, tem a cor exata da roupa que você tem que usar. Se eu vou levar uma mensagem tranquila, eu não vou dar nenhuma bronca, não vou falar de nenhum assunto polêmico, eu não posso usar uma cor forte, por exemplo. Não posso usar uma camisa vermelha, uma camisa roxa, porque aquilo vai quebrar a minha mensagem. Outra coisa, olhem para mim agora. Não sei se vocês estão olhando para mim ou estão olhando para o PowerPoint, mas se estiverem olhando para o PowerPoint, muda aí e dá uma olhadinha para mim. Estão vendo a minha camiseta? Essa é uma camiseta estratégica. Eu vou fazer um teste com vocês numa próxima aula e vou vir com uma camiseta estampada. Uma camiseta que eu tenho aqui, que eu não vou contar, eu vou aparecer com ela. Vocês vão perceber que eu vou estar dando a aula, vou estar conversando com vocês, vocês não vão estar prestando atenção em mim, vocês vão estar tentando identificar o desenho da minha camiseta, porque ele é bem confuso. Ninguém presta atenção em mim, vocês estão tentando entender o desenho da minha camiseta. Isso é programação neurolinguística. Se eu tivesse aqui com a camiseta escrito alguma coisa, vocês não iam estar prestando atenção em mim, vocês iam estar tentando ler o que está escrito na minha camiseta. Pior, se ela tivesse escrito em inglês, vocês iam estar tentando ler e tentando traduzir. De novo, vocês não estão focando na minha aula. Estão focando em outra coisa. E quem tirou o foco da minha aula? Eu mesmo, porque não conheço programação neurolinguística. Trouxe um recurso visual que tira o foco da minha fala e coloca o foco na minha roupa. Já tiveram uma situação, essa é comum, batata. Já tiveram uma situação em que um professor na escola, um palestrante, alguém de algum vídeo que vocês assistiram, tá lá falando um assunto legal pra caramba, e aí de repente o cara faz assim, ou faz um movimento, e você vê um pedacinho de uma tatuagem, mas não consegue ver a tatuagem inteira? Não dá uma agonia aquilo, de você querer saber que tatuagem é aquela? Você passa uns 2 ou 5 minutos tentando identificar
o que está escrito na tatuagem, o que está desenhado na tatuagem, e parou de prestar atenção no cara. Ah, professor, você está dizendo que não pode ter tatuagem? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que até para fazer uma tatuagem tem que fazer num lugar estratégico. Ou você mostra, ou você cobre. Mas se deixar pela metade, você vai tirar a atenção da sua fala e vai passar a atenção para isso que nós vamos chamar de maneira técnica de detrator. O que é o detrator? É aquilo que tira a atenção do que é correto. Vocês conhecem detratores? A Ana Luísa colocou que não. Vou discordar de você, Ana Luísa. Você conhece detratores. Você quer um exemplo de um detrator que toda aula eu trago para você? Não só para você, como para todos os nossos alunos? Quando a gente entra num tema chamado autoavaliação, eu coloco uma pergunta e coloco 5 alternativas, mas só uma é correta. E as outras 4? As outras 4 alternativas estão lá para desviar a sua atenção da correta. São detratores. Nós vamos aprender muita coisa sobre PNL. PNL está presente em tudo. É uma técnica de comunicação sensorial. Por isso que é importante que o vendedor escove os dentes, senão distrai também na negociação. Já negociou com alguém que não escovou o dente? É ruim, né? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Segundo ponto. A gente já está avançado também. Vamos lá para a gente fechar essa aula, pessoal. Sendo importante para que preste atenção se de alguma forma está fazendo ou não progresso em relação ao seu objetivo. O que é o progresso em relação ao seu objetivo? Vamos ver os meninos aqui. Cadê o Matheus que não está participando? Matheus, você tem namorada? Cadê o Matheus? Não está na aula? Vamos para o Max, então. Responde aí, Max. Você tem? Ó, o Marcos tem. Então, vamos usar o exemplo Marcos. Eu tenho, professor. Pergunta para mim. É isso aí. O Marcos, quando começou a se encantar pela namorada dele, antes que ela fosse a namorada dele, foi lá fazer aquele famoso chavequinho. E como um bom galanteador, ele foi devagar, não saiu lá atropelando tudo. Precisou de relacionamento de Instagram de 2 dias, conta, tudo conta. Sinais. A PNL, galera, é uma coisa que trabalha com sinais, progresso. O Marcos está lá conversando com a menina, ou com o rapaz, está lá conversando. De repente, a menina dá um sorriso. Opa! O Marcos recebe aquilo como um sinal e avança. Aí ela dá outro sorriso. Aí ele faz uma perguntinha, você tá solteira? Ah, tô solteiro. E aquilo vai, daqui a pouco, ó o Evanilson, chega junto, Marcos. O Marcos, eu avanço. É isso aí, avança. Deu mole não. Entendeu o progresso? Agora o Marcos vai lá cantar um pagodinho no ouvido dela e ela fecha a cara, não dá sorriso nenhum. E aí, Marcos?
A Ana já deu risada. A Ana parece que é aquela que não dá sorriso mesmo. Seleciona muito bem. Tá certa, Ana. É isso aí. Se o sinal é positivo, brincadeiras à parte, mas se o sinal é positivo, você avança. Se o sinal é negativo, você recua. Numa negociação não é diferente. Então é mais ou menos assim, eu estou num processo de extrair empatia do outro negociador. Eu preciso de sinais de que eu estou no caminho certo. Então, em um determinado momento, eu saio da negociação, eu tiro o foco da negociação e trato alguma coisa ali no campo pessoal. Por exemplo, hoje no começo da aula, eu estava conversando com o professor Marino, ele falou que de vez em quando ele gosta de tomar uma cerveja. Poxa, professor, que legal, que cerveja você gosta? Você entendeu? Eu saí do campo da negociação, entrei numa outra conversa, isso é empatia. E extrair dele sinais de progresso, de avanço. Aí eu volto para a negociação. Quando eu volto para a negociação com esses sinais de progresso e de avanço, eu volto fortalecido. E a negociação tem mais chance de dar certo. Outro ponto é entender o que acontece dentro de nós mesmos, para que a gente possa entender as reações das pessoas. Já tiveram aquela experiência de falar assim, hoje não tem para ninguém, cara. Hoje eu vou fechar negócio. Nada me derruba. Vou para cima. Pau no gato. Isso é um sinal que você precisa entender de você mesmo. Você se carrega daquela energia e vai. Como pode ser o contrário. Você fala, é bom eu nem visitar o cliente hoje, porque o negócio não tá legal. Então a PNL também serve para que a gente possa interpretar os sinais, os nossos e os da outra parte. Outra técnica, nós já falamos dela. Vamos voltar. O tal do rapport. Faço isso quando vou jogar bola. Olha aí, ó, a turma do futebol. Bota a Total 90. Total 90 é quando eu jogava bola. Agora eu tô velho, não jogo mais. E ninguém te segura. Temos que marcar o futebol da turma. Futebol da turma da FAT. Hoje é CR7. A Ana já não gosta de futebol. Cucuturno. Boa, Ana. O termo utilizado na psicologia trata de uma técnica que é utilizada para a criação de uma ligação de sintonia e empatia com outras pessoas. Essa técnica possibilita o estudo e identificação de manifestações comportamentais, podendo ser utilizada nos relacionamentos pessoais ou profissionais. Até aqui nada de novo. Ela é muito útil para criar laços de compreensão entre dois ou mais indivíduos. Posso contar uma coisa para vocês? Hoje foi uma das aulas que vocês mais participaram. Hoje foi uma das aulas que a gente descobriu que alguns colegas nossos têm namorada que outros não têm. A gente descobriu que alguns colegas nossos são tímidos, outros não. Professor, como, por meio de uma videochamada, você conseguiu tanta informação pessoal num grupo de 19 pessoas aqui? Uma exposição desse tamanho. PNL, moçada. Hoje, eu usei a técnica com vocês. Vocês se abriram. Viu como funciona? Como que eu gerei a empatia? Eu saí do tema da aula, eu fui falar de namorada, eu fui falar de futebol, eu fui falar de loja de sapato. O que a loja de sapato tinha a ver com a nossa aula? Nada. Eu sabia que a loja era a Melissa, mas por que eu fingi que eu não sabia?
para que vocês pudessem participar. Ao participar, vocês se sentiram valorizados, aquilo fez com que vocês crescessem na aula, vocês participaram mais. Nossa, professor, verdade, PNL. Imagina vocês usando essa técnica no dia a dia profissional de vocês. É técnica. Por que eu fiz isso? Para demonstrar a vocês de que a técnica funciona. Tanto funciona que vocês caíram nela. E ela não é ruim, não é pegadinha. Mas eu utilizei, vocês abraçaram. E agora, para a nossa querida amiga Ana Luísa, que não sabia que tínhamos detratores em todas as aulas, vamos para uma demonstração de detrator. Aqui tem uma oração, aqui tem uma frase, uma resposta correta, 4 respostas erradas. As 4 respostas que estão erradas representam a distração. É o detrator. Vamos ler? A acuidade sensorial é uma das técnicas que atenta para... lembrem-se que nós temos a Tamara, que está com a gente hoje, é aluna nova aqui no nosso curso. Então, ela precisa se acostumar com o nosso jeito de dar aula. Vocês me ajudam. Alternativa A de quê? Vamos ver se vocês estão espertos. Aí, Ruth. Alternativa A, de amor. Endomarketing, movimentos e expressões corporais do interlocutor. Alternativa B, de quê? De baixinho. A gente nunca vai deixar a nossa querida Xuxa morrer aqui para nós. Estará sempre viva nas nossas aulas. C, de coração. PNL, movimentos e expressões corporais e sensoriais do interlocutor. D, de docinho. PNL, ritmo da linguagem e entonação da voz do interlocutor. Tá tudo errado, não entendi nada, professor. Me ajuda aí. Todo mundo vai dizer? De coração? Endomarketing. Não, essa é a B. É C. PNL. A acuidade sensorial é uma das técnicas da programação neurolinguística. Correto? Até aqui. Que atenta para expressões corporais e sensoriais do interlocutor. Alternativa C. Correta, certa? Parabéns. Hoje vocês acertaram em massa. Vamos para a próxima. Tem mais uma. Reconhecer os próprios erros é mais nobre que apontar os dos outros. Porém, bem mais difícil. Aquele momento que a gente diz assim, só li verdades. Hashtag fica a dica. Uma vez que o orgulho e a vaidade sempre se contrapõem a todos e a tudo que vai de encontro ao ponto de vista próprio. Deixa eu fazer um parênteses com vocês. Espera só um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para a questão. Vou até tirar para que vocês não se distraiam. Vocês sabem a diferença entre a expressão ir ao encontro e a expressão de encontro? Quem responde essa pra gente? Português, viu, galera? Não tem nada a ver com a nossa aula, mas como apareceu numa questão,
é importante para a gente interpretar, quero reforçar isso com vocês. Vamos lá. Quando eu digo, Márcia, que eu vou ao seu encontro, eu estou indo na sua direção. Ir ao encontro é ir junto, é confluência de ideias, é positivo. Quando eu falo que eu estou indo de encontro, aí é o contrário, é que eu discordo. Então, a simples troca do de pelo ao muda totalmente o sentido da frase. A Márcia fala assim para nós: a aula de hoje foi boa. A Ruth fala: indo ao encontro do que você disse, concordo. Opa, Ruth gostou da aula. O Max fala assim: indo de encontro com o que você fala, não acho. O Marcos achou a aula ruim, porque ele disse que ele foi de encontro, ou seja, ele foi no sentido contrário. O de é choque, o ao é confluência. Então, lembrem-se disso, para vocês não interpretarem mal e para vocês escreverem certo. Ir ao encontro é junto, é a mesma ideia, é positivo. Ir de encontro é oposto, é choque, é negativo. Vamos ler de novo, porque agora vocês vão ler do jeito certo. Reconhecer os próprios erros é mais nobre do que apontar os dos outros, porém bem mais difícil, uma vez que o orgulho e a vaidade se contrapõem a tudo que vai contra o próprio ponto de vista. Tudo que vai de encontro é tudo que vai contra, é a mesma coisa. A informação acima é referente ao gerenciamento de conflito. Assim, aplica-se a qual regra de conduta? Saber ouvir as pessoas? Argumentos sólidos? Empatia? Equidade e respeito? Ou humildade? O que vocês acham? Reconhecer os próprios erros é uma posição de quê? A Duda ficou um tempo sem internet, mas você conseguiu, Duda, pegar uma parte da aula? Você foi... Como que ficou isso daí? Pessoal, humildade, né? Boa, Tamara. Reconhecer os próprios erros nada mais é do que ser humilde. É difícil reconhecer os erros. É muito mais fácil a gente apontar os erros do colega, do outro. Quando reconhecemos os nossos próprios erros, nos deparamos com uma postura humilde. Alternativa E, de escola. Parabéns. Hoje vocês voaram baixo. Para pensar e responder. Tamara, deixa eu explicar uma coisa para você. Vou reforçar para os demais e quero aproveitar e ter uma palavrinha. O para pensar e responder é uma atividade que eu sempre deixo no final da aula. É um caso prático, ou seja, eu invento uma historinha e aí, a partir dessa historinha, vocês fazem uma reflexão e me mandam a resposta por e-mail. Essa é a nossa dinâmica. O meu e-mail sempre está no último slide. Tem o meu e-mail, tem o meu Instagram. Aqui no grupo da sala vocês têm o meu WhatsApp, ou seja, contato direto comigo a hora que precisar. A gente lê o casinho aqui na nossa sala de aula. Vocês têm até a aula que vem para me devolver isso. Então, hoje é quinta-feira. O prazo para que vocês respondam esta questão no meu e-mail é um prazo de uma semana, ou seja, até quinta-feira que vem vocês têm que me responder. Eu tenho alguns alunos, eu não vou falar quem, lógico, né? Mas eu tenho alguns alunos que sempre me respondem no mesmo dia. Então vai terminar a aula aqui, eu sei que já vão chegar alguns e-mails.
Eu tenho alunos que sempre me respondem no último dia, e está tudo bem, não tem problema. Às vezes é a organização do aluno, ele vai revisitar a aula, já responde, já manda e já entra na aula do dia. Então, eu sempre tenho aluno que me manda no último dia. Por exemplo, hoje eu recebi respostas da aula passada. E eu tenho alunos que me mandam no meio do caminho, manda sábado, manda domingo, manda segunda, manda terça, não tem problema. Para que eu não corra o risco de deixar de responder a todos, o que eu faço? Eu não respondo ninguém. Quando a sua resposta que vem é uma resposta que está errada, é uma resposta que tem um absurdo, que tem alguma coisa que não condiz com aquilo que eu dei na aula, na hora eu respondo o e-mail. Eu respondo o e-mail com o título de feedback. E aí eu digo onde você errou, explico qual é o correto, e às vezes isso vira um canal de comunicação. A gente troca alguns e-mails em cima dessa questão. Se eu não responder o seu e-mail, é porque está tudo bem. Porque a sua resposta foi adequada. Legal? Essa é a nossa técnica, esse é o nosso método. Agora, uma outra coisa. É extremamente importante para vocês e para mim que vocês entrem no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, que é o local onde tem a sala de aula online, que vocês clicam, onde tem os conteúdos, e respondam as questões, são 3 questões por aula, de múltipla escolha, que vocês respondam essas questões para que eu possa atribuir nota. Se não, vocês vão zerar essa nota se vocês não responderem. E aí vocês podem ser prejudicados no final do semestre. Tem uma notícia boa. Como o nosso interesse é que vocês aprendam, vocês podem ter mais de uma tentativa. Então, você foi lá responder, clicou, percebeu que a sua resposta está errada, você pode tentar de novo. Mas não adianta ser malandrinho, falar assim, eu coloquei a B, eu vi que a B está errada, era C. Aí na próxima você coloca C. Não cola, porque na próxima ele vai embaralhar tudo. A finalidade da plataforma é, você entra, tenta fazer, se por acaso você errar, você revisa o seu erro e tenta de novo, até acertar. Então, respondam as questões, porque a gente já está perto de fechar o período. Se vocês deixarem muito para o final, a gente não vai conseguir fazer tudo. Aliás, vocês não vão conseguir fazer tudo em cima da hora e eu vou ficar com dificuldade de aplicar nota para vocês. Então, um conselho que eu dou é entra na plataforma, acessa o conteúdo da aula, responde as questões e o próprio sistema já vai computar, eu vou receber esse relatório e aí eu dou a nota para vocês por lá, uma parte da nota. A outra parte é a avaliação, as outras coisas. Mas assim, sabe aquele pontinho extra? Que às vezes você, professor, faltou só um ponto para eu passar, faltou meio ponto para eu passar. Esse ponto está na plataforma. Se vocês fizerem as atividades, com certeza vocês não vão ter problema. Bacana, pessoal? Esse é um recadinho que eu precisava dar para todo mundo, porque a gente não tinha conversado sobre isso ainda. Na verdade, a gente já conversou lá na primeira aula, mas eu entrei lá e vi que vocês não estão respondendo na plataforma. Preciso que vocês respondam. Vamos combinar assim? Gostaria do okzinho de vocês aí, um sim, professor, vamos junto. Beleza, boa. Vamos ler então a questãozinha de hoje. Caio e Sérgio estão em uma mesa de negociação, definindo a prestação de serviços em um contrato que vai durar 5 anos. Opa, contrato de 5 anos é caso complexo. Não é venda de efeito. Após alguns impasses, professor, onde eu vou descobrir o que é impasse? Material da aula passada, definição de impasse. Caio, que é contratante, passa a desconfiar de Sérgio. O Sérgio tá estranho. E surge, então, um conflito. Professor, o que é um conflito? A aula passada tem definição de conflito. Você, Cláudia, Vanilson, Guilherme, Marcos, Lohane, Ana Chile, Ana Luísa, Márcia, Ruth, Tamara, Max e companhia,
é o supervisor de Sérgio. E foi chamado para resolver o problema. Ligaram para você e falaram, vem cá, porque deu pau. Lembra que a gente viu na nossa aula de hoje que, às vezes, o mediador é o chefe direto da pessoa? Quando dá pau, o vendedor liga para o chefe dele e o chefe não vai fazer o trabalho dele, mas o chefe vai agir como um mediador. Usando a técnica PNL, como você resolveria essa situação? Aqui vai um pouco de criatividade. Eu quero saber, por meio do uso desta técnica, como vocês sairiam dessa. Beleza, moçada? Nos vemos semana que vem? Boa pergunta, né? Eu estou me superando a cada dia, Evanilson. Mas o resultado das perguntas é a consequência da evolução de vocês. Na medida em que vocês vão me mandando respostas mais sofisticadas no e-mail, eu vou apertando. Então, se você está achando que as perguntas estão sofisticando, saiba que isso é resultado do progresso da turma. Boa noite, gente. Um beijo no coração. Até semana que vem. Nos vemos em legislação empresarial. Aguardem. A próxima aula é boa. Terminei. Oi? Mano, hoje eu fiquei, assim, puto com o Francisco, que ele fez aquele bagulho comigo, eu fiquei 28 minutos só no primeiro. Foi se fudendo, deu uma hora e... Mano, na aula, se fuder. Mano, você tem que ver os alunos. A hora que eu falei Eu tava quase finalmente abraçado a emoção que você tava passando aí. na camisa. Nossa, professor, que mano, a interação dos alunos é o ponto que mais me motiva, mano. Você dando uns conselhos por aí, não, vamos junto, não sei o quê. Foda, esse ficou muito nítido da hora que você fez assim, eu comecei a rir, mano. Ficou muito nítido que eu tava fazendo uma mentira. Você apareceu 200 vezes ali na... Você fica aparecendo de hora em dia, você aparece passando aqui, obrigado. A Maria aí, da hora que a molecada é pra mim, não dá. Acho que o professor tá querendo passar um recado. Aí hoje, mano, eu peguei e trouxe eles, que eles começaram a se abrir, não sei o que, eu falei, então, já tá aí na você. Aí os caras, nossa, mano, mais na hora que você sabotar alguém, você falar que sabotou, sabe? Igual eu, quando eu pessoa nega, né? A primeira aula, ele brigou comigo com isso. Eu falei assim, concessão, não sei o quê. Por exemplo, eles contrataram um curso presencial, eu estou tendo curso à distância. É verdade, meu. Ficou. Ele fala... Mano, eu 6 aulas pra trás, eu falo, mano. A gente foi falando. Yeah.